Olá, meu nome é Janiele Schmidt Corso, sou acadêmica do curso de Agronomia da Unijuí e, como requisito das disciplinas de Plantas e Lavoura 2, ministrada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho, venho apresentar uma revisão bibliográfica da cultura da lixia. A lixia, então, é uma fruta nativa da China, bem como da região do Vietnã e também da Malásia, com relatos, então, do seu cultivo há mais de 4.000 anos. Aqui ao lado, então, temos uma classificação dos principais países produtores da lixia, onde a China destaca como sendo o país maior produtor e também maior consumidor da fruta in natura. No Brasil, então, ela foi introduzida em meados de 1810 como um presente do imperador chinês Dom Pedro I, onde ela foi plantada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e, a partir de então, ela começou a migrar para outros locais e estados, principalmente São Paulo. Entretanto, então, o cultivo em escala comercial ele é recente, mas com uma rápida expansão, encontrando, então, um crescente mercado consumidor. Vale ressaltar, então, que aqui no nosso país não há estatísticas oficiais para a colheita da lixia. No entanto, segundo pesquisas, a produção anual dessa fruta no Brasil é de aproximadamente 4.000 toneladas por ano. A lixia, então, é uma fruta de sabor adocicado, além de ter vários benefícios para a saúde. Dentre as propriedades, ela auxilia no emagrecimento, devido a ser pouco calórica, onde em 100 gramas de fruta, ela possui cerca de 66 quilocalorias. Ela melhora o sistema de defesa do organismo, é fonte de vitaminas do complexo B, além de ajudar a controlar a pressão arterial, auxilia na prevenção de doenças e na saúde e beleza da pele. Diante, então, desses benefícios, a lixia tem grande importância na alimentação humana, sendo utilizada in natura, através do processamento da sua polpa, vendida de forma enlatada, desidratada, através de bebidas, sorvetes, além da produção de mel através da florada da lixieira. Além disso, é utilizada na indústria farmacêutica, através de comprimidos, na área de cosméticos, em forma de esmaltes, sabonetes, cremes, dentre outros. Conhecendo, então, um pouco mais sobre a lixia, botanicamente, ela pertence à família Sapindácea, é do gênero Lythie e da espécie chinense. Possui uma altura de 8 a 10 metros de altura, seu tronco, eles são curtos, fazendo com que se tenha uma tendência de se desenvolver seus ramos direcionando ao solo. Possui um sistema radicular pivotante quando propagada por semente e fasciculada quando propagada de forma vegetativa. As folhas são do tipo compostas, paripinadas. O fruto, então, ele é carnoso, com uma polpa suculenta e possui apenas um caroço. Os frutos são de cor avermelhada e dispostos em cachos. As flores, então, da lixieira, elas se agrupam em forma de panículas, as flores são brancas e pequenas, e a floração, então, inicia aproximadamente no final do inverno e início de primavera. A lixieira, então, ela possui 3 tipos de flores, sendo masculina do tipo 1 e do tipo 3, onde elas não possuem óvulo, e a feminina do tipo 2, que são hermafroditas. As variedades dela, então, elas são autoférteis, ou seja, realizam autofecundação. Por isso, então, mesmo que tenha só uma planta isolada, ela consegue continuar produzindo. O clima da lixia, então, é subtropical, ela é nativa em invernos frios e secos e verões quentes e úmidos. Além disso, a temperatura ideal para ela é de 20 a 35 graus. No seu florescimento, ela necessita de 200 ou mais horas com temperaturas abaixo de 13 graus. Além disso, o estresse hídrico ele é bastante benéfico para o repouso vegetativo. A duração ótima do dia para ela é de 9 a 15 horas de sol e ela necessita de alta precipitação,
necessitando de 1.500 a 1.800 milímetros por ano, principalmente em meses mais quentes. Além disso, ela não tolera alagamentos permanentes. No Brasil, então, as variedades mais utilizadas são a Bengal, a Americana e a Brewster. A Bengal, então, ela é mais precoce, com peso de 21 gramas, coloração vermelho brilhante, a polpa, então, é 60% do fruto e tem uma semente grande. Ela é a variedade, então, mais utilizada no Brasil. A Brewster é uma época mais intermediária em relação às outras. 23 gramas, coloração vermelho intenso e a polpa é 74% do fruto. A Americana tem uma produção mais tardia, com 18 gramas, coloração vermelho rosada com tonalidades mais amareladas. Tem uma polpa de excelente qualidade e boa relação açúcar-acidez. A lixeira, então, ela não é uma planta muito exigente em solo. No entanto, ela prefere solos leves, profundos e com alto teor de matéria orgânica. pH de 5,5 a 6,5. Propagação pode ser de forma sexuada, de forma por semente, ou assexuada, de forma vegetativa. A por semente ela é mais utilizada pelo melhoramento genético ou na produção de porta-enxertos. Já a vegetativa é para a obtenção de mudas através de alporquia, enxertia ou garfagem. Se recomenda, então, para produções comerciais a alporquia, tendo, então, uma produção mais precoce do que a por semente. Para o plantio das mudas, então, recomenda-se espaçamento de 10 por 10, não se recomenda adensar muito, porque as plantas elas precisam de luz em toda a sua copa, considerando, então, que ela não tolera sombreamento. Além disso, para auxiliar nisso, se recomenda o plantio em curvas de nível intercalados, como mostra na figura, formando triângulos isósceles. Assim, então, as copas elas se afastam entre linhas, auxiliando isso e também auxiliando o manejo. Recomenda-se análise de solo antes do plantio, para que se tenha uma adubação mais assertiva. Em relação às covas, quando se tem solos férteis, se recomenda covas pequenas. E em solos não férteis, covas maiores. No mínimo, então, se utiliza 40 por 40 por 60, como mostra na figura ao lado. A época de plantio, então, é no fim da primavera, onde se tem baixo risco de geada e início do período de chuvas, após setembro. As árvores, então, elas começam a produzir de 5 a 8 anos após a sua implantação. Em relação à adubação, no plantio, se recomenda na cova aproximadamente de 20 a 40 litros de cerco de curral bem curtido e 0,5 a 1 kg de superfosfato. Então, é feita a mistura dessa adubação com a terra e se deixa em repouso de 30 a 60 dias, para que se tenha, então, a fermentação da matéria orgânica. Em relação à adubação de formação e produção, podemos observar nas tabelas, onde elas variam conforme a etapa e a idade da planta. Então, do 1º ao 5º ano, se parcela o nitrogênio e o potássio entre a primavera e o verão. E no 6º em diante, em 2 parcelas, então, a primeira antes da florada e a segunda logo após a colheita. Já o fósforo, ele deve ser aplicado de uma só vez após, então, a colheita. Em relação às plantas daninhas, deve-se realizar o controle principalmente quando as plantas têm um porte menor. Primeiramente, então, se recomenda o uso de capina e também de roçadeiras tracionadas nos tratores, e de 3 a 4 anos pode ser utilizado cobertura verde, além de poder utilizar o controle químico. Os principais pragas, então, da lixeira são o ácaro, as cochonilhas e as brocas, mas a principal praga é o ácaro da erinose da lixia, onde é considerado uma praga quarentenária e causa perdas de até 80% da produção. Ele causa danos nas folhas, nas inflorescências e nos frutos, onde pode, então, ser identificado através das folhas enrugadas, com bolhas, e também
o veludo marrom abaixo das folhas. O que mais dificulta, então, o controle desse ácaro é porque ele tem um efeito de simbiose com a alga, onde a alga ela se aproveita da raspagem da folha que o ácaro faz, e então vai se multiplicando e causando esse sintoma de aveludado na folha. E é nessa parte que, então, o ácaro vai se abrigar. E por isso, então, é muito importante se fazer vistoria periódica e eliminar as partes afetadas e depois fazer a queima, além de realizar podas preventivas e de controle. E não há acaricidas registrados, então, para esse ácaro. Estudos mostram, então, que são poucas as doenças que afetam o crescimento da lixia. No entanto, as que podem ocorrer ocasionalmente são a mancha verde, a mancha das folhas, a ferrugem e a antracnose. A colheita, então, é feita aproximadamente 86 a 112 dias após o florescimento. São colhidos, então, os frutos quando eles tiverem uma cor rosa avermelhada, puxando mais para o escuro. Quando, então, se descasca a fruta, a casca ela se solta facilmente da polpa. Quando tiver, então, uma relação de 10 de açúcar para 1 de acidez e tendo um peso aproximado de 21 gramas. Primeiro, então, se colhe os cachos, deixando um pedaço do ramo e das folhas, e em seguida destaca-se, então, do cacho cada fruta, deixando pelo menos 3 milímetros de pedúnculo, para que não a casca não se solte. Em grande escala, então, vai ser colhidos frutos, colocados em caixas e é feito o umedecimento. Depois o resfriamento rápido em câmara fria, é selecionado apenas os frutos e depois passa pelo resfriamento com água gelada. E então é feito a classificação dos frutos. Após isso, então, eles são pesados, embalados e seguindo, então, do armazenamento deles. E depois o transporte, sempre refrigerando eles. A lixia, então, ela é considerada uma fruta perecível, por isso deve-se ter bastante cuidado, para evitar, então, perdas em pós-colheita, principalmente se passa do ponto de colheita. Então, para reduzir um pouco dessas perdas, se utiliza o frio e as embalagens, então, para conservar esse fruto, manter a qualidade e reduzir as perdas por respiração das frutas. A minha parte, então, seria isso. Agradeço a atenção de todos.